Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria estar novamente aqui no Grupo EBD em Questão, para juntos falarmos um pouquinho desse trimestre que está começando. Começou ontem, né? Esse quarto trimestre de 2022, quando nós vamos estudar o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. É uma satisfação, porque eu, nesses 56 anos de vida aí, não me lembro de ter tido um trimestre sobre o livro do profeta Ezequiel. Então, é um tema novo que nós vamos abordar, lembrando logo de início que o trimestre ele vai usar o livro do profeta Ezequiel como pano de fundo, mas, na verdade, não é um estudo do livro do profeta Ezequiel. Nós iremos, através do livro do profeta Ezequiel, estudar sobre a preparação do povo de Deus para os últimos dias. Então, o livro do profeta Ezequiel ele vai ser o pretexto para nós meditarmos, refletirmos a respeito de como o povo de Deus deve se preparar nestes últimos dias do arrebatamento da igreja. E por que foi escolhido o livro do profeta Ezequiel para que nós tivéssemos essa reflexão? Porque o profeta Ezequiel ele foi levantado por Deus numa virada de tempo na história da humanidade, numa virada de tempo na história do plano da salvação. Isso porque a história da humanidade nada mais é do que a história do plano da salvação. E Ezequiel, ele começou o seu ministério, quando nós abrimos o livro do profeta Ezequiel, ele começa o seu ministério no 5º ano que ele estava cativo na Babilônia. Ezequiel, ele foi levado para a Babilônia na 3ª deportação. Há toda uma discussão a respeito de quantas levas de israelitas de judaítas, né, foram levados antes da destruição de Jerusalém. O Frank Claassen e o Edward Reese, né, que nós sempre seguimos, aí da Bíblia em ordem cronológica, publicada pela editora Vida, eles nos mostram, e eu entendo com muita propriedade, que a primeira leva de judaítas que foi para a Babilônia foi lá aquela leva indicada no livro do profeta Daniel. Daniel, inclusive, era um daqueles que estavam nesta primeira leva, que foi no ano 3º do reinado de Jeoaquim. Você encontra lá em Daniel 1. Né? No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. Então, aqui foi a primeira vez que foram levados judaítas para a Babilônia. Daniel e os seus amigos estavam envolvidos. Ali foram levados o rei Joaquim, né, e toda a sua corte, né, todos os príncipes. Depois, nós vamos encontrar lá em Jeremias, capítulo 52, é dito que no 7º ano, Nabucodonosor levou cativo 3.023 judeus, lá em Jeremias 52 e 28. Ele diz, então, que no 7º ano foram levados 3.023 judeus. Então, essa foi a segunda leva
foram 3.000 judeus que foram levados. E aí, então, nós encontramos no segundo livro das Crônicas, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 36, né, ele é dito que, e também lá em 2 Reis 24, é dito que foi uma leva com 10.000 pessoas, né? 10.000 pessoas foram levadas para a Babilônia. Isso no 8º ano do rei Nabucodonosor. Então, veja bem que no ano 8º foram levados 10.000 presos. Está lá em 2 Reis 24 e 14. E transportou a toda Jerusalém, como também todos os príncipes e a todos os homens valorosos, 10.000 presos. Então, nessa terceira leva, é que Ezequiel foi levado, ainda antes da destruição de Jerusalém. Então, nós temos aqui 3 levas, né? E Ezequiel foi na terceira leva. Estas 10.000 pessoas foram colocadas junto ao rio Quebar. O rio Quebar, que era um canal do rio Eufrates, né? Os 2 rios da Babilônia, né? Da Mesopotâmia, o Tigre e o Eufrates. E o rio Quebar era um canal, né? Que havia sido feito ali, e ali foram colocados os judaítas, e Ezequiel foi colocado ali. No 5º ano que ele estava ali, ele foi chamado por Deus para profetizar. E é interessante nós vermos que o Deus não queria deixar de falar com o povo. Jeremias estava falando com o povo em Jerusalém, e ele já estava ali quando Ezequiel começou a profetizar. Ele já estava profetizando há quase 40 anos. Então, Jeremias falava com o povo em Judá, em Jerusalém. Ezequiel falava com o povo na Babilônia. E Daniel era usado por Deus para falar com o rei Nabucodonosor, com a corte no palácio de Babilônia. Então, Deus mandou a sua mensagem tanto na terra de Judá, quanto no meio da população cativa, quanto na corte do rei. Então, Deus levanta 3 profetas para que a sua mensagem fosse conhecida de todos. Então, aqui a gente já verifica a importância, né, da palavra de Deus e como Deus quer que a sua palavra seja dita por todos. Mas eu estava dizendo que Ezequiel foi levantado num tempo em que estava havendo uma mudança na história. Que mudança era essa? Estava para começar o tempo dos gentios. Esse tempo dos gentios é anunciado pelo próprio profeta Ezequiel. Se o irmão abrir a sua Bíblia ali em Ezequiel, capítulo 30, versículo 3, o profeta diz: porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, o tempo dos gentios, ele será. E esse tempo dos gentios, Jesus falou sobre ele. Lá em Lucas, capítulo 21, versículo 24. Jesus disse o seguinte: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem.
Então, veja que Jesus fala desse tempo dos gentios. Esse tempo dos gentios ia começar nos dias de Ezequiel e só vai terminar na Batalha do Armagedon. Jesus, quando profetizou, ele estava vivendo ainda no tempo dos gentios, e ele disse ainda que Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Então, estava para começar um novo tempo na história da humanidade. Que tempo é este? É o tempo em que Jerusalém, a capital de Israel, a cidade escolhida por Deus para que o templo fosse construído, esta cidade seria destruída e seria pisada pelos gentios, dominada pelos gentios, até que Jesus venha vencer o anticristo e o falso profeta e se estabelecer como rei de Israel. Aí Jerusalém voltará a ser a capital de Israel e não mais pisada pelos gentios. Jerusalém será governada pelos israelitas, governada por Jesus, que reinará sobre Israel e sobre o mundo. Então, esse é o período que Ezequiel irá começar a profetizar, irá alertar o povo. Então, o ministério de Ezequiel é um ministério que anuncia que nós estamos começando o tempo dos gentios. E é por isso que ele tem uma mensagem muito apropriada para os nossos dias, porque os nossos dias também são dias de mudança. Não que o tempo dos gentios vá acabar, porque se Jesus vier hoje, o tempo dos gentios só acaba daqui a 7 anos. Mas porque é o tempo que está terminando da igreja aqui na Terra. Dentro do tempo dos gentios existe o tempo da igreja. E o tempo da igreja está finalizando. E assim como as profecias de Ezequiel serviram para alertar o povo da proximidade do juízo divino, também as profecias de Ezequiel hoje nos servem para nos alertar de que o tempo dos gentios está terminando para a igreja. O tempo da igreja está terminando. E que ainda é possível que eu e você escapemos da ira divina. Porque é isto que está prometido para a igreja. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, nós encontramos a promessa, né, a respeito da igreja. 1 Tessalonicenses 1 e 10. O texto nos diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, assim como Deus usou Ezequiel para que o povo pudesse escapar da ira que era iminente, do juízo divino, nós também devemos nos preparar para escapar do juízo divino. Veja que o tema do nosso trimestre é a justiça divina. Deus estava para executar o juízo sobre o povo de Judá, sobre a casa de Israel, como é sempre a expressão que o profeta Ezequiel usa, né? Ezequiel sempre profetiza para a casa de Israel. E Deus, então, está alertando o povo de que ele vai trazer o juízo por causa do pecado, por causa da impenitência da casa de Israel. Mas era possível se arrepender e escapar da destruição. O juízo viria sobre a casa de Israel, mas aqueles que se arrependessem seriam poupados para que o povo de Israel, ao final, fosse restaurado. Então, essa
esse é o momento do profeta Ezequiel, é o momento que nós vamos estudar e aplicar para cada um de nós. A capa da revista, como os irmãos viram, ela traz um malhete, né? Aquele martelinho de juiz. Eu até tenho um que eu ganhei e eu não achei aqui, que eu queria até mostrar para os irmãos. Não achei, revirei aqui e não consegui achar. Mas o Senhor é o juiz de toda a terra. Está escrito lá em Gênesis 18 e 25. Gênesis 18 e 25. O texto diz assim, né? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? O próprio Jeremias, que é contemporâneo de Ezequiel, ele diz que um dos nomes do Senhor é justiça nossa. Jeremias, capítulo 23, versículo 6. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Ainda Jeremias diz lá em Jeremias 33 e 16. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é nossa justiça. E, por fim, o salmista, lá no Salmo 96, versículo 13, ele diz: ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Então, Deus é justiça. E é essa mensagem que Ezequiel irá trazer para o povo de Judá e para as nações. O tema principal é esse. Deus iria julgar a casa de Israel, Deus iria julgar as nações e iria modificar toda a ordem mundial, estabelecendo agora o tempo dos gentios, que está aqui ainda e só vai terminar com o reino milenial de Cristo. Veja que esse tempo dos gentios, que está sendo anunciado por Ezequiel, é o mesmo tempo que é revelado a Daniel. Aquele sonho que teve o rei Nabucodonosor, daquela estátua. Aquela estátua representa o tempo dos gentios. Começa com a cabeça, que é o primeiro império mundial deste tempo dos gentios, que é Babilônia. Depois nós temos a parte de prata, que é o Império Persa. Depois nós temos o ventre de bronze, que é o Império Grego. Depois nós temos as pernas, né? De ferro e de barro, que representam o Império Romano. Depois nós temos os dedos de ferro e barro, que são as 10 potências mundiais oriundas do Império Romano. Depois destas 10 potências, surge o último imperador mundial, que é o Anticristo. E aí, no sonho de Nabucodonosor, uma pedra cortada sem mão vem, esmigalha a estátua e a pedra enche a terra. Aí é o fim do tempo dos gentios e o estabelecimento do reino milenial de Cristo. Então, é este anúncio do tempo dos gentios, é este juízo que Deus irá estabelecer sobre a casa de Israel e sobre as nações, que é a mensagem trazida pelo profeta Ezequiel. Agora, quando Jerusalém é destruída, e Ezequiel estava já no cativeiro, quando Jerusalém é destruída, aí então Ezequiel ele traz uma outra mensagem. Veja que Deus usou Ezequiel
para anunciar o juízo sobre a casa de Israel, anunciar o juízo sobre as nações vizinhas, mas também ele traz a promessa da restauração de Israel. Ezequiel irá falar sobre a restauração de Israel, a restauração da nação de Israel, a restauração espiritual de Israel. Então, existem aí também a mensagem de restauração de Israel. O nosso trimestre ele pode ser dividido em 2 blocos. A primeira lição, que é uma lição introdutória, onde nós vamos ter uma visão panorâmica do livro de Ezequiel e da figura do profeta. Depois nós vamos ter, no primeiro bloco, as mensagens anunciadoras do juízo sobre a casa de Israel. Então, nós vamos ter a das lição 1 até a lição 8, todas as mensagens de Ezequiel que denunciam a infidelidade de Israel a Deus e anunciam o juízo divino sobre a casa de Israel. Depois, o segundo bloco, nós vamos ver as promessas de restauração. Aí nós vamos estudar as lições 9 até a lição 13, onde nós vamos ver as promessas de restauração de Israel. O livro do profeta Ezequiel, ele pode ser dividido em 3 ou 4 partes. Né? Ele pode ser dividido em 3 ou 4 partes. A primeira parte, né, quem divide o livro do profeta Ezequiel como nosso comentarista, que é o pastor Ezequiel Soares, que dispensa apresentações, ele divide o livro do profeta Ezequiel em 3 partes. Os 24 primeiros capítulos, antes da destruição de Jerusalém, que são as mensagens de juízo sobre a casa de Israel. Depois, os capítulos 25 a 32, quando Ezequiel lança juízos sobre as nações vizinhas de Israel. 7 nações. Né? Ezequiel traz mensagens de juízo contra Amon, contra Moabe, contra Edom, contra os filisteus, contra Tiro, contra Sidom e contra o Egito. Então, são 7 nações, e 7 representa a totalidade dos gentios. Então, Deus também estabelece juízo sobre todas estas nações. Esta parte do livro do profeta Ezequiel, nós não vamos estudar, esse miolo. E nós, aqui do portal Escola Dominical, fizemos um apêndice a respeito deste pedaço do livro. E, por fim, a terceira parte são justamente as profecias de restauração de Israel, que vão dos capítulos 33 até o capítulo 48. Então, aqui nós vamos ter as profecias a respeito do capítulo do futuro de Israel, as profecias escatológicas, a restauração de Israel. Então, essas são as 3 partes que se costuma dividir o livro do profeta Ezequiel. Alguns estudiosos da Bíblia dividem a primeira parte em 2 pedaços. Os 3 primeiros capítulos, que falam da chamada e da comissão de Ezequiel. E aí, então, as profecias contra Judá e contra Jerusalém. Então, essa é a divisão aí do livro do profeta Ezequiel e a divisão do nosso trimestre. O profeta Ezequiel, ele era um sacerdote. E isso é interessante. Jeremias também era sacerdote. Né? Mas parece-nos que Ezequiel era ali já de Jerusalém mesmo, portanto, alguém mais próximo ao serviço do templo. E o templo ele tem um papel muito importante
nas profecias e no ministério profético de Ezequiel. Veja que Ezequiel, quando ele começa a profetizar, quando ele é chamado para profetizar, ele tinha 30 anos de idade. E ele diz que era o 5º ano que ele estava cativo. Isto quer dizer que ele foi levado cativo quando tinha 25 anos de idade. E 25 anos era a idade em que os sacerdotes começavam a ministrar no templo. Isso quer dizer que Ezequiel ou nem começou, ou estava começando a ministrar no templo quando ele foi levado cativo. Mas Deus chamou Ezequiel para, através do templo, ele trazer as revelações, os juízos, as mensagens que estavam sendo levadas para o povo, para as nações, sejam as mensagens de juízo, sejam as mensagens de restauração. O templo, ele tem um papel muito importante nas mensagens de Ezequiel. Então, o que nos dá a entender que Ezequiel estava começando a ministrar no templo, ou a ponto de ministrar no templo, quando ele é levado cativo. E para compensar esta decepção, podemos dizer assim, de ele não ter ministrado no templo, ele que era um homem fiel a Deus, ele então é escolhido por Deus para, através do templo, trazer as mensagens necessárias ao povo de Israel. Veja que logo no início do seu ministério, Ezequiel ele é mandado por Deus para que se deitasse, né? E tem algumas... Ezequiel, irmãos, ele é uma personagem assim, do homem disposto a tudo fazer em prol da obra de Deus. Deus manda Ezequiel fazer algumas coisas assim esquisitas, né? Algumas coisas, como, por exemplo, cavar um buraco na parede da sua casa e fazer uma mudança de toda a sua mobília por esse buraco, para servir de sinal para o povo de Israel. Deus mandou que ele fizesse uma espécie de uma maquete da cidade de Jerusalém, ao ar livre, e ali ficasse deitado sobre o lado esquerdo durante 390 dias, e sobre o lado direito durante 40 dias. E o que representam esses 390 dias? Isso está lá em Ezequiel 4:3. Porque eu tenho fixado os anos da sua maldade, conforme o número dos dias, 390 dias, e levarás a maldade da casa de Israel. Que são esses 390 dias? São os 390 anos que durou o templo de Salomão, o primeiro templo. Desde que o templo foi construído, o povo não respeitou o templo, profanou o templo por meio da idolatria. Veja que o próprio construtor do templo, que foi o rei Salomão, foi ele que reintroduziu a idolatria no meio do povo. Então, o templo sempre teve que conviver com a idolatria, com a maldade da casa de Israel, até que o próprio Deus mandou destruir o templo. Retirou antes a glória do templo. E ele vai mostrar isso para Ezequiel. Ele vai mostrar para Ezequiel as abominações que aconteciam dentro do templo. Ele vai mostrar a glória de Deus se retirando do templo. E ele vai mostrar para Ezequiel por que o templo seria destruído. E a destruição do templo indicava o início do tempo dos gentios. Hoje, todos nós conhecemos a famosa imagem de Jerusalém. E o que é que sobressai
E como é que nós identificamos Jerusalém? Por causa da cúpula dourada da mesquita de Omar. Onde era o templo, hoje existem 2 mesquitas, para provar que Jerusalém está sendo pisada pelos gentios. E isso vai perdurar até o estabelecimento do reino milenial de Cristo. Então, o templo ele tem um papel central aí em todas as mensagens de Ezequiel. Deus vai, através do templo, mostrar a infidelidade do povo, a falta de temor do povo, as abominações cometidas pelo povo, a maldade do povo, e por causa disso é que o templo seria destruído, Jerusalém seria destruída e o povo seria levado cativo e a terra prometida seria perdida pelos israelitas. Em cumprimento à própria lei, né? Porque Deus havia dito que se eles não fossem fiéis, eles perderiam a terra prometida. Mas é o templo também a figura central da restauração. É Ezequiel o único que profetiza a respeito do futuro templo, o templo do milênio, o 4º templo. A partir do capítulo 40 do livro do profeta Ezequiel, Ezequiel tem a visão do novo templo. Esse templo que vai ser o templo mais duradouro de todos. Ele vai durar 1000 anos, durante todo o reino milenial de Cristo. Quando Israel finalmente será o reino sacerdotal e o povo santo que Deus sempre quis que Israel fosse. Israel ele foi constituído por Deus para ser o reino sacerdotal e o povo santo. Foi esta proposta que Deus deu para Israel. Está lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Israel nunca foi reino sacerdotal e povo santo. Nesse dia aqui que Deus faz a proposta para Israel, aí Deus manda que o povo se santifique por 3 dias e Deus desce ao Monte Sinai. Fala com o povo. O povo já sai correndo. Não sobe ao monte como Deus queria que ele subisse. Só Moisés sobe. Depois, quando Moisés desce, ele promulga a lei e escolhe de todas as tribos de Israel jovens para oferecer sacrifícios. É o que nós lemos lá em Êxodo, capítulo 24, versículo 5. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. Então, ali, ele pegou jovens, provavelmente um de cada tribo, porque eram 12 monumentos, né, o que está escrito ali em Êxodo 24, 4. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte, 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Então, ali iria se iniciar o sacerdócio de Israel. Mas depois dessa cerimônia, quando até Moisés aspergiu sangue sobre o povo e promulgou a lei, ele subiu para o monte novamente, para que Deus desse a ele o modelo do tabernáculo, e nesse meio tempo, 40 dias, o povo quebra os 2 primeiros mandamentos, com o episódio do bezerro de ouro.
E quando Moisés volta, só a tribo de Levi fica do lado do Senhor. E aí, então, é a tribo de Levi que é escolhida para ser a tribo sacerdotal. A família de Arão como sacerdotes e o resto dos levitas como seus auxiliares. Então, aí já Israel deixou de ser reino sacerdotal. Só uma tribo passou a exercer esta função. E, quando eles entram na terra, eles não se separam das outras nações como Deus havia mandado. É o que a gente vê ali em Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado. E disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Então Israel não se tornou nem reino sacerdotal, nem povo santo. E mesmo com a construção do templo, que Deus mandou construir, que Deus foi habitar e encheu a sua glória, eles repetiram o erro da idolatria já com Salomão. E por isso, eles nunca foram o reino sacerdotal e o povo santo. Agora, por causa do seu pecado, perderiam a terra. E se começaria o tempo dos gentios. E só quando eles reconhecerem a Jesus como Messias, eles voltarão, eles serão, né, reino sacerdotal e povo santo. E aí sim haverá um novo templo. E é por isso que precisa haver um templo. As pessoas às vezes se assustam, porque esse templo, descrito por Ezequiel, tem inclusive sacrifícios de animais. Mas por que se Jesus já veio? Porque o propósito de Deus é que Israel seja reino sacerdotal e povo santo. E os sacrifícios que serão feitos no novo templo, no quarto templo, que é descrito por Ezequiel, eles serão comemorativos da morte de Jesus. Assim como hoje a ceia do Senhor é comemorativa da morte de Cristo. Então, aqui nós vemos como o profeta Ezequiel, a sua mensagem está centrada no templo. No templo. É através do templo que Deus vai mostrar o seu desagrado, a maldade da casa de Israel, e vai dizer por que lançará juízo sobre ela. Mas é também através do templo que que Deus vai mostrar, através de Ezequiel, a restauração de Israel, o cumprimento do propósito de Israel, Israel sendo reino sacerdotal e povo santo. Então, eis aí a mensagem, né, o papel do templo no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, ele foi levantado por Deus e ele teve a visão da glória de Deus. É interessante que no livro de Ezequiel nós vemos a glória de Deus aparecendo a Ezequiel e aparecendo no rio Quebar, para mostrar que Deus é Deus de todos os povos. Depois, Ezequiel é levado num arrebatamento de sentidos, numa visão. Ele é levado até o Templo de Jerusalém e ele vê a glória de Deus se ausentando de Jerusalém. E, no final do seu ministério, ele vê a glória de Deus retornando já no novo templo, já lá no período do milênio. Então, a gente pode ver
que a glória de Deus também ela é um elemento que está sempre na mensagem do profeta Ezequiel. E o que nós aprendemos com Ezequiel é isso, é que a glória de Deus ela se manifesta àqueles que lhe são fiéis. Veja que no meio de tanto pecado, de tanta maldade, na iminência do juízo, Ezequiel tem o privilégio de ver e de compartilhar a glória de Deus. Veja que, mesmo quando ele vê a glória de Deus saindo do templo, ele vê a glória de Deus, ele não está ausente da glória de Deus. Ezequiel nos fala aqui dos fiéis. Ele representa o povo fiel, o povo que deve anunciar o juízo divino que está por vir. Veja que, assim como Ezequiel foi constituído, e a nossa primeira lição fala que Ezequiel é o atalaia de Deus. Deus o constituiu como atalaia, como aquele que deveria avisar o povo. O atalaia era a sentinela, né? Aquele soldado que ficava ali para ver o movimento do inimigo, a aproximação do inimigo e alertar o povo. Nós, como igreja, também somos atalaias de Deus. A nossa função aqui é ver a glória de Deus e anunciar ao mundo a necessidade deles se arrependerem dos seus pecados, para escaparem da ira futura. É por isso que Jesus disse para Nicodemos que aquele que nasce de novo, é necessário nascer de novo para ver a glória de Deus. Ezequiel, ele via a glória de Deus. Ele sempre teve a visão da glória de Deus. No capítulo 1, ele vê a glória de Deus. No capítulo 10, ele vê a glória de Deus. E depois, no capítulo 40, ele também vê a glória de Deus vindo para um novo tempo. Nós também precisamos ver a glória de Deus e anunciar aos impenitentes que ainda há tempo deles se arrependerem e escaparem da ira divina. Veja que quando Ezequiel ele tem a visão, no capítulo 9, da destruição de Jerusalém, antes da destruição, um homem vestido de linho assinalou as testas daqueles que se condoíam das abominações que eram cometidas no templo. Aqueles que estavam gemendo por causa de todas as abominações que se cometiam no meio da cidade. É o povo fiel, é o remanescente fiel, é o remanescente salvo, é aqueles que não concordam, que não consentem com os pecados que são cometidos, que não tem como impedi-los, como evitá-los, mas que não concordam com eles, que não participam deles. Estes vão escapar da destruição. Ezequiel, em uma daquelas atitudes que ele fez para servir de sinal para o povo, ele rapou os seus cabelos, a sua cabeça, e ele queimou alguns cabelos, mas poupou 1/3 deles, dizendo que 1/3 do povo seria preservado, seria poupado. Por quê? Porque eram fiéis a Deus. E porque Deus tinha um compromisso de não destruir a nação de Israel, porque a nação de Israel está destinada a ser o povo santo e o reino sacerdotal no milênio. É o remanescente de Israel que será salvo. Também é o remanescente da igreja que será salvo. Mas para isto nós temos de ser fiéis e estar assim como Ezequiel, dispostos a tudo fazer para anunciar a mensagem de Deus.
O nome Ezequiel, e nós sempre dizemos que os nomes dos profetas não são por acaso, né? Os seus nomes, eles representam o próprio ministério do profeta, né? O nome Ezequiel, né, Yekisadali, quer dizer Deus fortalecerá ou Deus prevalecerá. Veja que em meio a tanto pecado, a tanta injustiça, a tanta maldade, que parecia que nada iria acontecer com os errados, no momento certo, Deus executou o seu juízo. Porque, operando Deus, ninguém pode impedir. E foi por isso que Ezequiel anunciou, repetindo o que Jeremias já estava falando, e tudo aconteceu. Jerusalém foi destruída, os falsos profetas, os falsos líderes, os falsos sacerdotes foram exterminados, os idólatras foram mortos, e só restou o remanescente fiel, que era também duro de coração. Veja, irmãos, que o povo era tão duro de coração nos dias de Ezequiel, que Deus emudeceu o profeta. Ele ficou mudo. Ele só falava quando profetizava. Deus fez isso para quê? Para que o povo cresce na mensagem. Para que o povo não tivesse dúvida que quando Ezequiel falava, era Deus que estava falando. Mas nem assim o povo acreditou. Nem assim o povo se arrependeu. E Ezequiel ficou mudo até a destruição de Jerusalém. Aí, depois da destruição de Jerusalém, Deus restabeleceu a fala para Ezequiel. Olha quanto sofrimento teve Ezequiel para fazer a obra de Deus. Ficou mudo. E isso, para um sacerdote, era terrível. Ficou viúvo e não pôde chorar pela morte da sua esposa, porque a morte da sua esposa foi um sinal, também uma profecia, uma mensagem. Como eu disse para os irmãos, teve que fazer algumas coisas inusitadas, né? Abrir um buraco na parede para fazer mudança, dormir ao ar livre, fazer comida ali ao ar livre, para anunciar as mensagens de Deus, rapar a sua própria cabeça e barba, os cabelos, queimar alguns, jogar outros ao vento, fazer uma maquete. Olha quanta coisa esquisita Ezequiel fez. Mas ele sempre obedeceu à voz de Deus, embora não fosse ouvido. E Deus já disse para ele que o povo não o ouviria. Mas ele teria um comportamento, uma conduta que faria com que o povo reconhecesse que houve um profeta no meio deles. E para nós finalizarmos aqui esse nosso panorama, só falar das promessas de restauração, né? Ezequiel, a partir do capítulo 33, como eu disse para os irmãos, ele fala sobre as promessas de restauração do povo. E ele mostra que o povo de Israel ele seria restaurado como nação, como país e depois como povo de Deus. No capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, nós temos a famosa visão do Vale dos Ossos Secos. E naquela visão, Deus mostra que Israel era como um monte de ossos sequíssimos. É como se fosse uma nação morta. Mas Deus haveria de juntá-los novamente, os ossos se juntam. Depois que os ossos se juntaram, eles criaram nervos, vieram nervos sobre eles. Isso fala de estrutura. Então, foi o que começou a acontecer depois da segunda diáspora.
Os judeus voltaram do cativeiro da Babilônia 70 anos depois, como Jeremias havia profetizado, ocuparam parte da terra prometida, se reorganizaram, mas sempre sob domínio estrangeiro. Depois do ano 135, eles foram definitivamente expulsos da terra de Canaã pelo imperador Adriano. Jerusalém já tinha sido destruída no ano 70, o templo e Jerusalém já tinha sido destruído, mas os judeus se rebelaram novamente contra os romanos, e foram proibidos de ficar na terra de Israel, e só começaram a retornar a partir de 1870, quando começa o movimento sionista, e aí nós vamos vendo essa visão do Vale dos Ossos Secos. Os ossos se juntaram uns aos outros, então eles voltaram em massa para a terra de Canaã. Lá, eles criaram nervos e cresceu a carne. Então, veja bem, criar nervos é criar uma estrutura. Foi gerado em 1948, surgiu o Estado de Israel, um país, uma nação politicamente organizada. Agora eles crescem a carne, ou seja, recriaram uma nova cultura, recriaram uma nova organização social. Veja que eles voltaram, o hebraico, inclusive, voltou a ser uma língua viva. O hebraico, que era uma língua morta, agora novamente ele é falado em Israel, porque se criou a carne, mas ainda eles não têm o espírito. Eles ainda não creem em Jesus. Eles ainda estão mortos espiritualmente. Os judeus, ao longo de todo esse período, desde o ano 135, os judeus sempre se notabilizaram na área econômica, na área financeira, na área política, na área científica, na área filosófica, mas não são poucos os judeus que têm criado crenças, doutrinas, filosofias, ideologias contrárias à igreja. Veja, Karl Marx, judeu, criou o comunismo, o anticristianismo. A Cabala, que é a fonte de todo esoterismo, vem dos judeus. Quando nós vemos aí todo esse movimento anticristão que existe, o número de judeus envolvidos é muito grande. Por quê? Porque eles estão mortos espiritualmente. Só depois, nesta visão, é que vem o Espírito sobre eles. E isto vai acontecer lá um pouquinho antes da Batalha do Armagedon. Quando eles reconhecerem a Jesus como Messias, aí eles serão salvos. Aí o Espírito virá sobre eles, como diz Zacarias, como diz Joel. E aí se tem a conversão de Israel. E termina aquela revelação das 70 semanas dada pelo profeta Daniel, quando então eles se arrependem dos seus pecados, creem em Jesus, alcançam a salvação, e aí o Espírito Santo virá habitar neles, e eles se tornarão o reino sacerdotal e o povo santo. Então, Ezequiel, no capítulo 37, ele fala dessa restauração, com esta visão. Nos capítulos 38 e 39, ele fala de uma guerra. É a guerra contra Gog, chefe de Magog, que é a Rússia. É a Rússia. Né? O pastor Abraão de Almeida escreveu um livro, Israel, Gog e o Anticristo, que muitos, quando a União Soviética acabou, disseram, tá vendo, era tudo balela. A União Soviética acabou, mas a Rússia não acabou. E nós estamos vendo aí a Rússia lutando aí nessa guerra com a Ucrânia. A Rússia hoje que está em aliança com a Turquia, com o Irã. A Líbia tem hoje um governo ligado à Turquia. Toda a Etiópia é vinculada à Rússia e à China.
todas estas nações que estão descritas aqui nos capítulos 38 e 39 de Ezequiel. E agora, essa guerra da Rússia com a Ucrânia, ela tem criado tensões entre Israel e a Rússia, porque a Ucrânia é o país que tem a maior comunidade judaica hoje. E o próprio presidente da Ucrânia hoje é judeu. E Israel descobriu agora um gás lá na bacia de Leviatã, no seu litoral, e está propondo à Europa para vender este gás. E a Rússia está terrivelmente irada com isso, porque é o gás da Rússia que dá hoje uma posição estratégica à Rússia. Veja aí esses movimentos da Rússia com a Ucrânia. Então, toda esta aliança, esse pano de fundo desta guerra descrita nos capítulos 38 e 39 de Ezequiel está aí para todo mundo ver. E esta guerra entre a Rússia e Israel será a guerra com que Israel ganhará estatura para fazer o acordo político com o anticristo. E aí construir o terceiro templo e dar início à última semana de Daniel, que é a grande tribulação. E só ao final dos 7 anos que Israel se converte, e aí nós temos o reino milenial, cujo templo e cuja geografia de Israel, que será totalmente mudada, está descrito nos capítulos finais do livro do profeta Ezequiel. Estes fatos também nos mostram como Jesus está próximo, como o arrebatamento da igreja é iminente, irmãos. Assim como quando Ezequiel começou a pregar, faltavam aí 8, 11 anos para tudo acontecer, para Jerusalém ser destruída, para o resto do povo ser levado cativo, aqueles que sobrevivessem. E o povo não quis ouvir. E o próprio Ezequiel viu o cumprimento de tudo quanto ele disse. Vamos fazer como aqueles que tiveram as suas testas assinaladas na visão de Ezequiel, no capítulo 9. Vamos fazer como aquele terço do povo que foi poupado porque creu na mensagem, porque se arrependeu dos seus pecados. Vamos escapar da ira divina. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Antes da guerra de Gog e Magog e Israel. De Magog e Israel. Essa guerra já está toda pronta. Vamos, como povo de Deus, nos preparar. E neste estudo do livro do profeta Ezequiel, vamos nos arrepender dos nossos pecados. E vamos servir a Jesus para escapar da ira divina. Amém.